Olá pessoal, bem-vindos a mais uma aula. Nessa aula nós vamos trabalhar com os decks do nosso projeto, começando já a fazer a composição de paisagismo. A partir de agora a gente vai perceber que a utilização da ferramenta do Armazém 3D, que a gente já viu em outra aula, que é aqui ó, em Arquivo, Armazém 3D, Obter Modelos. Essa ferramenta vai ser cada vez mais super importante para que a gente trabalhe com um projeto de paisagismo. Por quê? Porque, na verdade, aqui nós podemos escolher vários modelos que já existem, já estão prontos, que estão na internet disponíveis, e com eles a gente pode começar a trabalhar uma planta ou o próprio deck, que é o que a gente vai ver nessa aula, de uma forma que a gente já começa a partir de alguma coisa pronta e modifique isso que está pronto para o nosso projeto. Então, a gente não precisa começar a modelar do zero e isso poupa um tempo bem interessante para a gente fazer a nossa modelagem. Como eu aqui quero começar a trabalhar com deck, então a minha procura vai ser exatamente por deck. Então, eu clico em pesquisar e aí eu vou ter vários modelos aqui com vários nomes. Para facilitar, se eu não encontrar com esse nome, eu posso colocar deck madeira. E aí ele vai me apresentar algumas opções um pouco mais diretas, né, dentro daquilo que eu quero. E dentro disso aqui, eu tenho um deck de madeira 1 por 1, ele é bem específico, né? Então, ele tem 1 metro por 1 metro. É esse deck de madeira que eu vou utilizar aqui como uma base para eu construir toda a parte de deck do meu projeto. Então, como a gente já viu, a gente clica aqui, ó, isso aqui, se aparecer é só fechar, clica aqui em fazer download do modelo, clica em sim, ele vai fazer todo o download aqui, vai aparecer aqui no meu modelo. Então, eu já tinha inserido um aqui até, eu posso posicionar esse deck aqui no meu modelo, né, de uma forma um pouco mais para cá, até, e eu rotaciono esse meu deck se eu quiser ele na outra posição. Então, o que aconteceu? Ele veio nessa posição, eu rotacionei ele para essa posição aqui, porque eu tenho um desenho nesses meus decks, né? Então, eu tenho um desenho para o lado de cá, para o lado de cá, para o lado de lá. Eu vou utilizar sempre essa base aqui para fazer os meus outros decks. Eu voltei aqui para esse ponto da minha modelagem para poder trabalhar com esse deck aqui que eu inseri. Então, eu tenho esse deck aqui e eu tenho um outro pedacinho de deck aqui igual desse lado. Então, eu clico em Ctrl C, Ctrl V, clico sobre ele aqui, Ctrl C, Ctrl V e aparece aqui o meu deck novo, ó. Então, eu insiro ele no ponto que eu quero, na face da imagem. Pronto, agora ele está paralelo um ao outro, tá? Se eu quiser criar um deck nessa extensão aqui, eu posso fazer a mesma coisa, né? Coloco aqui um Ctrl V, entro aqui na face da imagem e agora eu preciso aumentar o tamanho desse meu deck, né? Então, eu tenho que fazer algumas modificações aqui. Se eu fizer uma modificação de escala, nesse sentido aqui, que eu posso fazer, ele estica o meu deck para o tamanho que eu preciso sem fazer grandes alterações. Então, isso eu posso fazer aqui, bem tranquilamente, sem que isso altere o tamanho, né, das minhas tábuas de deck, né, das minhas tábuas de madeira. Então, nesse sentido em que as tábuas de madeira correm, eu posso fazer essa modificação com escala. Agora, se eu fosse alterar no outro sentido, ó, se eu clicar novamente sobre ela, clicar na ferramenta escala e tentar alterar no outro sentido, eu já começo a fazer umas alterações que não funcionam muito bem, ó, porque ele está modificando a estrutura desse meu componente. Então, isso não funciona. Eu vou desfazer a escala aqui para que a gente tenha o deck sempre da forma correta, de acordo com aquilo que foi escolhido, né, desde o começo.
E se eu precisar que esse meu deck seja maior, né? Já que eu só posso alterar ele em um sentido e não no outro, como é que eu faço? Então, eu altero no sentido do comprimento, clico sobre esse grupo aqui, Ctrl C, Ctrl V, e ele vai criar novamente um deck, um outro grupo, que eu posiciono aqui, ó, nesse mesmo ponto, tá? E eu tenho essa diferença, né, entre as tábuas do meu deck. Essa diferença aqui é de 1 centímetro. Então, com a ferramenta mover, eu clico, eu já estou com ele selecionado, né? Clico em um ponto qualquer, clico aqui direciono para o eixo verde, que é o que eu quero, 0,01, Enter. E agora ele vai me dar, ó, essa folga que eu preciso entre um e outro, para que pareça que o meu deck é contínuo, e na verdade ele não é. Para fazer os outros decks, a técnica é a mesma. Eu utilizo ou a técnica de escala, ou eu utilizo a técnica de entrar no grupo e fazer a diminuição da quantidade de tábuas que eu tenho, criando uma linha e fazendo com o comando empurrar, puxar a diminuição dessa quantidade. Então, para a gente encerrar, vamos visualizar aqui como que ficam os outros decks. Nós temos um deck central e mais 2 decks laterais, e assim a gente finaliza essa aula. Eu espero que vocês treinem um pouquinho mais e até a próxima!